Olá, pessoal, boa tarde a todos. Muito prazer, estou muito emocionado de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu sou psicólogo, para quem não me conhece, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com isso há 20 anos, também sou palestrante, professor. Então, gosto de falar, gosto de expor as minhas ideias. Acho que o YouTube, né, a internet, é o melhor canal, mais democrático e livre, né? Assim, fácil para qualquer pessoa adquirir informação. E sim, você escolhe a informação que você quiser, da maneira que você quiser, tem para todos os gostos, para todos os tamanhos, do jeito que você preferir. Muito obrigado, Manuela, pelo convite de participar, né? E Obrigada. todo mundo está aqui presente também, é um grande prazer conhecer vocês todos. Já que coube a minha honra de começar aqui, levantar essa bola aí, né? Você jogou para mim, então vamos dar início ao jogo aqui. Tá? Então, com relação à ilusão, né, e você colocou muito bem com essa frase do Albert Einstein, que é uma frase bastante famosa, e eu queria só falar um pouquinho aqui por que ele falou isso. Pode parecer para as pessoas que não conhecem, nunca estudaram física quântica, ou, na verdade, as escolas falam muito pouco sobre as abordagens quânticas, né? Hoje em dia que está dando mais ênfase. Mas na época que eu estudei, pouco se falava sobre isso, pouco se falava sobre as bizarrices do mundo quântico, que são bizarrices. Quando a gente fala bizarrice é porque são coisas que são absurdamente diferentes do nosso cotidiano. Chama-se a atenção por essa questão que o Albert Einstein fala sobre a questão do tempo, que nem está na física quântica, mas, na verdade, ele passou a vida inteira dele tentando fazer um link da teoria dele da relatividade com a física quântica. Apesar dele ser um dos pais da física quântica, é tão bizarro o mundo quântico que ele mesmo se recusou a acreditar naquilo, se é possível que seja certo. Mas na física, a física teórica, ela é inspirada nos eventos físicos, né? E o Albert Einstein, ele, apesar de não achar, né, o senso dele dizia que tinha alguma coisa errada, mas as expressões matemáticas que explicavam a questão do tempo, a questão da física quântica, elas mostravam isso de maneira muito evidente que não estava errado, né? E uma delas, com a questão do tempo, é a ilusão da passagem do tempo. E na relatividade ele mostra isso de maneira muito clara, em que matematicamente não existe nenhum impedimento do tempo ser ao contrário, ou seja, a flecha do tempo ser do presente para o passado. Matematicamente não tem nenhuma limitação para isso. Então, por que o nosso cérebro processa dessa maneira? A gente vai entrar em outro campo bastante denso sobre isso, porém fica a questão que, se o tempo pode ser para frente, para trás, para qualquer direção, o que é que a gente está vivendo aqui hoje? O que é essa realidade que está à nossa volta? Esse computador que eu estou usando para falar com vocês, os fones estão me ouvindo, o meu corpo que eu sinto, a vida que eu vivo, né, as coisas que estão à minha volta, o que é isso? Então, hoje, uma legião de cientistas tentam explicar a questão da nossa realidade ser uma ilusão, né? É um pressuposto que a nossa realidade é ilusão, mas baseado nessas evidências científicas. Nós já sabemos que os místicos antigos, de 5.000 anos atrás, já falavam, principalmente os orientais, os hindus, falavam que o universo era uma ilusão. Maia, né? Aqui era a Maia é a ilusão, que nada disso existe, só existe na mente do Criador, que aqui todo mundo cumpre um papel dentro da mente do Criador, ou seja, todos nós somos parte desse Criador. Isso os místicos indianos já falavam há 5.000 anos atrás. E hoje, no século XXI, os cientistas em laboratório acabam concluindo a mesma coisa, né? E há 100 anos atrás eles começaram a fazer isso em evidências matemáticas, em evidências em teorias matemáticas, e depois começou a ser comprovado em laboratório. Uma das questões principais é, por exemplo, a matéria que está à nossa volta, que está conosco, que é isso que a gente diz que é matéria, ela, na verdade, é um aglomerado de energia. O átomo ele é um aglomerado de energia, o núcleo do átomo é um aglomerado de energia, as subpartículas que estão
dentro do átomo são aglomerados de energia, ou seja, não existe um tijolo básico, é tudo energia. A gente já escutou isso como dizendo, tudo é energia, tudo é energia, tudo... Os místicos, os metafísicos, os esotéricos, tudo é energia. Mas hoje a ciência diz que tudo é realmente energia, não tão tijolo básico. Então, o universo é feito de quê? Algo molda essa energia e produz a ilusão da nossa realidade, produz a ilusão da nossa existência, produz a ilusão da passagem do tempo. E aí, com essa bomba aí, eu jogo de volta para vocês, para a gente discutir um pouquinho o que é isso aqui que a gente está vivendo. Né? Até onde chega a, a, a nossa experiência, né, em contraponto com essas informações que estão chegando para a gente aí. Vamos lá, Manuel. Olha, eu como psicólogo, né, eu não só na verdade a gente se torna psicólogo porque a gente precisa da psicologia para entender a si próprio primeiro, né? A gente acaba procurando. Eu não conheci nenhum psicólogo que não tenha escolhido a profissão simplesmente porque simplesmente quer ajudar os outros. A primeira quer ajudar a si próprio. E é uma das questões mais difíceis para nós psicólogos, quando a gente começa a tentar entender nós próprios, é a questão da subjetividade, né? De como a gente encara a realidade, como é que a gente dribla as questões do dia a dia para poder fazer sentido na nossa cabeça, sentido interno. Então, apesar dessas informações objetivas, como eu coloquei, é necessário que a gente faça um trabalho diário, todo dia, pensar sobre isso, refletir sobre isso, experimentar as coisas do dia a dia, experimentar as sensações, as emoções que são feedback dessa realidade, que se ela não é, ela pode não ser fisicamente palpável, né, ser uma ilusão para realizar a ilusão, mas a experiência não é uma ilusão. Essa é a questão importante. A experiência não é uma ilusão. Pode ser que a matéria seja uma ilusão, pode ser que o tempo seja uma ilusão, mas se nós tudo indica que nós temos uma consciência, porque a maneira como nós nos relacionamos com essa realidade indica que existe um nível maior, inteligente, né, que faz com que a gente consiga pegar essas informações, confrontá-las, compará-las, escolher, ter um livre-arbítrio de decidir como é que isso vai funcionar, que é a experiência que é produzida para o nosso contexto, para a nossa consciência. Então, sem experiência, não existe nada. Né? Então, se a realidade é uma ilusão, a consciência não é, não. Eu acredito que, como eu falei antes, pode ser que a nossa matéria seja uma ilusão, pode ser que a física diz também tudo é ilusão, tempo é ilusão, mas é inegável que a experiência não é. Tá? Então, quando nós falamos o que a gente está vivendo nesse momento, o que a gente está sentindo nesse momento, a decisão que a gente está tomando, ela passa a ser de uma realidade brutal, absurda e que é inegável. Porque eu vivo isso, eu experimento isso, eu decido a partir dessa experiência. E se a gente vamos pensar assim, né? Se o tempo não existe, assim como os cientistas estão dizendo, como os místicos antigos diziam também. Se o tempo não existe, então significa que o presente, o passado e o futuro, eles coexistem, estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, aquele Luiz que entrou aqui nessa sessão agora, ele está entrando na sessão agora ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês. O Luiz de ontem, você criança, né? Um bojo, um agrupamento de experiências que estão acontecendo simultâneas para a nossa consciência. Eu acredito, e aí eu vou entrar também, eu vou ousar um pouquinho, peço desculpa a vocês, um pouquinho mais dentro da física quântica, que diz que existe uma teoria muito, muito bem fundamentada sobre a interpretação dos muitos mundos, em que todas as possibilidades elas existem ao mesmo tempo. Então, a minha consciência ela é capaz de lidar com todas as experiências que eu tenho nesse momento, as que eu já tive, e as que eu vou ter, e as que eu posso ter. Tá? Então, é fantástico aquilo que a nossa consciência pode aprimorar, e assim,
como o William estava falando, os personagens, né, anotei aqui, né, quando você faz uma peça de teatro, você vai vivenciando vários personagens. A nossa vida é uma sucessão de personagens. Eu sou um personagem que estou interpretando para vocês aqui agora, eu sou um avatar, que estou interpretando para vocês aqui esse Luiz aqui agora, mas tem o Luiz que vive na minha casa, é esse que vive aqui todo dia, o Luiz de ontem, o Luiz de amanhã, o Luiz de todos os possíveis, os prováveis, e cada um de vocês também, provavelmente, se isso é dessa maneira, como estou colocando, cada um vai interpretando e recebendo essas informações de todos os lugares. Então, é muito rico. A experiência, viver a experiência de estar aqui, ela é tão rica, que permite todas as abordagens, todas as maneiras de sentir, de dar esse feedback. O feedback faz com que a gente tenha escolha, e a gente pode escolher diferente. Eu espero muito, realmente, que a teoria dos mundos seja exata, né? Porque isso faria com que a gente fosse muito mais rico do que nós somos agora, o que a gente pensa que é agora, né? Então, fica aí quem não gosta nada disso, tudo bem, não tem problema. Mas quem acha, poxa, será que isso tem fundamento? Né? Então, é uma vertente nova para as pessoas, para vocês, né? Qualquer um, né? Procurar e ver se alguém que esteja chegando agora vendo o vídeo, nessa live, né? Procure. Viva a experiência, viva esse momento e todos os momentos que você passa na sua cabeça, o seu sonho, aquilo que eu penso que poderia ser, a decisão que eu tomo, aquilo que eu posso buscar, aquilo que eu posso planejar, aquilo que eu vivi, mas eu posso escolher de novo, assim, dentro dessa teoria, eu posso escolher um novo passado para poder vivenciar um novo presente, vivenciar um novo futuro. É uma liberdade muito grande. Obrigado. Deixa eu ver se eu entendia, né? A pergunta é se a experiência no jogo virtual, ela é uma experiência virtual também, ou seja, ela existe ou se não existe, é isso? É isso, é mais ou menos. Olha, no meu ponto de vista, é uma experiência como outra qualquer. Tá? É também uma experiência, tanto que a motivação para você continuar jogando é porque ele produz um nível de experiência, talvez não o mesmo nível de experiência que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, se isso aqui, como tem alguns cientistas que estão levantando, especulando, né, a possibilidade que se a matéria ela é energia, se tudo isso aqui é uma estruturação criada por algum lugar, talvez a gente esteja vivendo dentro de uma simulação, como se fosse um computador. Não que nós, gente, não é que tem uma raça alienígena que aprisionou a gente, ou então a gente está vítima das máquinas, como no filme Matrix, né? Mas não, é que se a nossa consciência ela precisa desses vários níveis de experiência, é como se a consciência entrasse dentro de uma simulação e criasse várias simulações. Então, como eu falei para vocês, o dia de ontem é uma simulação que está rodando, a dia de ontem também, o primeiro dia que eu cheguei aqui na Terra também, uma possível vida passada também, uma possível vida futura também. A consciência está experimentando essas experiências em todos os níveis. E eu acho que é válido um nível dentro do outro, né? Se eu estou aqui e estou jogando um jogo de computador, vamos pensar assim, é que eu não sei se... outro dia me surpreendi, tem muito tempo que eu não entrava dentro de um jogo de game, há muitos anos, e eu fui no shopping outro dia, eu coloquei um óculos 3D e eu fiquei surpreso com o impacto emocional. Era uma... assim, é uma gaiola dentro do fundo do mar e que vinha um tubarão. Gente, eu me senti como se estivesse lá, né? Então, você vai dizer que essa experiência ela não existe? Existe, porque meu medo da hora ele era real. E se eu, vamos dizer que fosse camuflado por tanto tempo ficar dentro dessa simulação, que eu esquecesse que eu tenho a minha vida aqui, eu ia viver aquela realidade como se fosse essa minha aqui também, tá? Então, se a gente extrapolar isso, talvez a nossa consciência, a alma, o espírito, seja lá como o nome que quiserem dar, né? E mesmo aqueles que são céticos dizem assim, esse negócio de espírito não existe, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de uma concepção de inteligência que ela é atemporal e imaterial, que não necessariamente não é um produto do nosso cérebro físico. Tá? Tem alguns indícios de que, mesmo
sem o cérebro físico, essa consciência persiste. Se depois que vocês quiserem, eu posso conversar um pouco mais em outro ponto, em outro momento, mais a fundo sobre o que eu penso disso. Então, se eu estou lá, se é uma experiência dentro de uma experiência, é uma simulação, e ela vai me produzir efeitos que eu vou poder tomar decisões, que eu vou sentir emoção, que eu vou tomar, vai modificar a minha maneira de perceber alguma coisa, eu acredito que seja uma experiência válida. Quem quiser ver um filme bastante interessante sobre a simulação dentro da simulação, eu recomendo. Eu acho que não sei se tem no Netflix, mas é fácil de encontrar na internet também. Não? 13º Andar, tá? Em que um camarada cria uma experiência virtual dentro do computador. Olha, o filme é fantástico e eu acho que vale a pena, assim, filosoficamente, é impactante no final. É impactante. Eu sou psicólogo há 20 anos. E nós fizemos trabalhos com atletas, né? A gente faz treinamento mental, fizemos trabalho, publicando artigos científicos sobre treinamento mental com o atleta. A nossa mente ela tem um poder que a gente subestima. O poder da nossa mente ela permite que a gente cura nosso corpo, que a gente faça coisas incríveis, fantásticas, extrapole os limites que a gente acredita. Tudo é questão de acreditar, né? Na verdade, a crença é uma ilusão, né? Quando você ultrapassa ela, você vê que você é capaz de muito mais coisas. Muito mais coisas. Então, recomendo que explorem a mente de vocês. Explorem suas mentes. Tem ferramentas para isso. Diz-me só, quais foram as seleções que tu fizeste parte no Brasil? Eu trabalhei com a seleção de nado sincronizado, seleção brasileira de nado sincronizado. Trabalhei com a seleção brasileira, eu fui psicólogo da seleção brasileira de nado sincronizado durante 2 anos. Trabalhei com a seleção brasileira de polo aquático. Trabalhei com a multicampeã, né, de futsal, né, quem gosta de futebol é futebol de salão, né, conhecido, chama-se futsal. A Malve, né, o time da Malve, lá do Jaraguá do Sul. Eles foram campeões mundiais muitas vezes e eu tive o privilégio de fazer treinamento mental com os atletas, né, com os melhores atletas de futsal. Trabalhei com o futebol Vasco da Gama, a equipe júnior deles. Trabalhei com vários atletas independentes, atletas de alta performance, sempre usando recursos de tecnologia da mente para potencializar o resultado desses atletas, que pode ser usado também para potencializar a memória, inteligência, muitas aplicações.